Não tem como você querer que a sua equipe se desenvolva, que eles busquem cursos, conteúdos e tudo mais, se você não faz isso. Bem-vindos a mais um episódio desse podcast que é uma friaca. Bem-vindos ao Pode Contar Mais, lugar onde você conta, a gente conversa sobre contabilidade, sobre vida profissional, vida pessoal e muito mais. E hoje, para fechar o dia com chave de ouro, eu tô com essa menina prodígio, tão nova e tão competente, tão madura, exemplo para mim, para minha equipe, para todo mundo. Letícia, como você tá? Tudo bem? É um prazer te receber aqui. Eu estava ansiosa por esse nosso bate-papo. Mais uma vez, é um prazer te receber aqui. Seja bem-vinda. Tá tudo certo? Tá com frio aí? Fê, tô com frio, mas estou muito feliz de estar aqui com você em Nova York, realizando o meu sonho pessoal de criança e profissional também, né? Olha como são as coisas fluem na nossa vida. Ah, é isso mesmo. E é a primeira vez que você tá aqui em Nova York, né? Sim, é a primeira vez que eu estou em Nova York, conhecendo essa cidade incrível, a cidade e a capital do tap dancer, né? Do tap dancer. E eu tô muito feliz, né, de estar aqui, tô amando, Fê. Você já foi visitar vários lugares, né? Alguns dos lugares que ela foi comigo, que eu tô com o maior prazer de levar ela para conhecer alguns lugares. Mas ela também, no começo eu disse que ela é uma menina prodígio. Ela dança sapateado, né, Lê? E aí Sim. ela mesma, por conta própria, já foi conhecer lugares no Harlem que tem a apresentação de jazz, de sapateado. Como que foi essa experiência para você? Foi incrível, eu acho que é muito importante a gente, quando a gente quer algo, quando a gente tem um objetivo na nossa vida, seja ele profissional ou pessoal, a gente ir atrás. Independente de onde você está, com as pessoas que você está, então eu sempre tenho muito esse foco, assim, se eu quero uma coisa, eu vou lá e faço, procuro, dou um jeito. E essa foi uma experiência incrível aqui em Nova York, né? Que eu pude proporcionar para mim mesma. E você sempre foi assim? Essa menina de correr atrás, de ter foco? Como que você foi na sua infância? Você sempre foi assim? Eu tive uma infância muito feliz, assim, eu sempre brinquei muito, sempre me relacionei com muitas crianças, pessoas, adultos, sempre estava muito, né, com a minha mãe, com meu pai. Mas eu sempre tive um bom relacionamento com as pessoas e eu acho que isso, inclusive na vida adulta, me trouxe várias possibilidades, inclusive de empreender e me relacionar bem com os meus clientes. Então, acho que ser uma pessoa ativa, ser uma pessoa assim desenrolada, né, que a gente fala, fez com que eu alavancasse a minha carreira, a minha vida também, então acho que isso faz parte da minha essência, assim, de quem eu sou. E você já tinha em mente que você queria empreender? Ou foi uma coisa que aconteceu na sua vida? Eu acho que um pouco de cada, assim, né? Eu acho que eu sempre olhei com a minha mãe, então uma mulher referência, né, em empreendedorismo. Mas na faculdade, eu fiz um semestre da minha faculdade na Universidade do Porto. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, olha, não quero mais trabalhar na parte contábil, fiscal, departamento pessoal, quero trabalhar com RH, com psicologia. Então, comecei a intraempreender dentro do nosso escritório. E aí, a partir do que eu fui fazendo dentro da nossa empresa contábil, eu depois, no ano seguinte, tive um sonho que eu ia ter uma empresa que se chama Zoe, que ela seria muito próspera. E cá estamos há mais de 5 anos no mercado. Nossa! Então, aí as coisas foram fluindo, foram indo assim, né? Eu acho que também a gente não nasce com vontade de empreender, né? Isso cresce dentro da gente. E você também, por ser essa pessoa focada, que tem a iniciativa das coisas, empreender era para você mesmo, né? Eu acho que tinha um pouco do meu perfil, assim, né? Isso mesmo. E para quem não sabe, a Letícia tem a empresa Zoe e a gente meio que confunde ela. Eu, várias vezes, ao invés de chamar o nome pelo nome de Letícia, eu chamo pelo nome de Zoe. E aí me conta essa história desse começo dessa empresa. Zoe foi um sonho. Um sonho que eu tive
Acredito, eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, então eu acredito que foi um sonho profético, assim, né? Uhum. É um sonho que eu tive, que eu teria uma empresa que iria se chamar Zoe e que ela seria muito próspera. E quando eu fui pesquisar o que significava Zoe, significa vida, vivacidade, vida de Deus. E eu acredito muito em levar essa vivacidade para as empresas, porque não é só sobre você trabalhar, mas você estando feliz e com bem-estar, você produz muito mais também, né? E o meu nome, Letícia, significa alegria, então juntou uma coisa com a outra. Juntou e ficou perfeito. Sim. Na realidade, eu acho que você já estava escrito para você se chamar Zoe, porque combina muito com você. Pois e aí, é. me conta, como é o trabalho da Zoe? O que vocês fazem? Eu sei que você se formou em Psicologia. Psicologia, isso. Me conta um pouquinho como foi isso. Eu me formei em psicologia e eu sempre gostei da área organizacional. Então, a área da psicologia organizacional e do trabalho, que você vai nas empresas e faz trabalhos em grupos, enfim, o famoso RH. E aí, o trabalho da Zoe, eu comecei a fazer isso internamente na nossa empresa e começou a dar muito certo. Eu falei, preciso levar isso para outras empresas, assim como as nossas, né? Pequenas empresas e médias empresas. E aí, hoje a Zoe é um hub de soluções voltado aí para as empresas. A gente tem esse objetivo de potencializar as pessoas através dessa conexão que a gente gera. Aliás, a gente tem o objetivo de potencializar as empresas através das conexões que a gente gera. E hoje nós somos um hub de soluções. Então, nós fazemos recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas, capacitamos a liderança, implantamos cultura. Então, tudo que é voltado a pessoas dentro de uma empresa, a gente faz. Porque se você entende pessoas, você entende negócios. Então, eu acredito muito nisso. Tudo é voltado para pessoas, né? Mas eu estava ansiosa para ela entrar nesse assunto de recrutamento, porque eu sou uma cliente super satisfeita. Inclusive, estamos abrindo outras vagas com a empresa da Lê, porque eles têm uma metodologia, uma competência na procura no recrutamento de pessoas mesmo, que eu acho incrível e super funciona para mim. E olha que a minha empresa está nos Estados Unidos e mesmo assim a empresa dela conseguiu encontrar pessoas para trabalhar na minha empresa. Então, me conta um pouquinho como surgiu a parte de recrutamento. Eu sei que você fez, agora você já contou pra gente que você fez psicologia. Tá ligada a psicologia nesse tipo de trabalho? Sim, porque dentro da nossa metodologia da Zoe, a gente utiliza da psicologia, que nós somos especialistas em pessoas, para encontrar a pessoa certa para o lugar certo. Porque muitas pessoas são contratadas pela técnica e demitidas pelo comportamento. Então, eu entendo que se você entende sobre o comportamento, entende sobre a técnica, você consegue unir essas duas coisas e a cultura da empresa e encontrar o candidato ideal. Que legal, Lê. Mas me explica um pouquinho mais sobre isso, nessa parte de recrutamento mesmo, da onde a psicologia entra. Como que é essa parte de seleção? O que vocês, o que diferencia um candidato, então? Sim. O recrutamento é você ter várias pessoas participando de um processo seletivo e a seleção é você selecionar esses candidatos. Então, eu falo, não tem como você fazer uma seleção se você não tiver as pessoas. Uhum. E dentro da psicologia, entra essa questão da gente fazer uma entrevista por competência, a gente realmente avaliar a pessoa, observar os comportamentos anteriores dela para a gente ter uma previsibilidade de comportamento futuro e a partir disso a gente entender como ela vai se comportar e se adaptar dentro da empresa. Então, a seleção, ela, além da entrevista, pode ter tantas outras etapas, né? Como dinâmicas em grupos, como uma entrevista também em grupo, por exemplo. Então, tem várias partes da seleção que a gente pode fazer e cada processo seletivo ele pode ser personalizado. Mas o importante é você observar o candidato, o funcionamento daquela pessoa para ver se ela se encaixa dentro da empresa. Gente, e é tão perfeito, porque quando eu recebi a seleção dos candidatos para a minha vaga, vem com o perfil da pessoa, se a pessoa tem um perfil mais dominante, de liderança, ou se a pessoa é mais operacional. Então, assim,
te ajuda muito todas essas informações a escolher a pessoa que você quer que trabalhe com você, não só aquela parte da entrevista, né? Eu tô puxando um pouco o saco porque eu sou apaixonada, eu fiquei apaixonada pelo trabalho, então eu acho super legal. Agora me diz uma coisa, por que o empresário deve contratar a sua empresa para fazer a seleção, ao invés dele mesmo fazer a seleção? Eu acredito porque o tempo é o nosso maior recurso. E quando nós, enquanto empresários, decidimos fazer algo que não é a nossa especialidade, a gente fica batendo cabeça, a gente vai para um lado e não dá certo, aí vai para o outro e não dá certo. Então, acho que quando você conta com uma empresa que é especializada em fazer um recrutamento e seleção de pessoas, você acelera o seu processo seletivo e você trabalha com a assertividade, não com a intuição. Então, o empresário, quando contrata a Zoe, ele vai ter um direcionamento, ele vai ter um caminho e isso vai ser assertivo para o negócio dele. Não ele fazer algo de forma intuitiva ou só por indicação. Não tem problema contratar por indicação, mas desde que você faça uma boa seleção. E isso é o que a gente faz todos os dias da semana, o tempo todo. Então esse é o nosso trabalho, né? Selecionar os melhores talentos para trabalhar nas empresas de acordo com a cultura da empresa, né, Fê? Que legal, né? Você faz uma análise de tudo, né? Engloba tudo. Mas eu separei algumas perguntas específicas para fazer para você. Mas antes disso, eu sei que você estudou fora. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que essa experiência de fora do país, do seu país, te ajudou na escolha da sua profissão e o que isso também melhorou para dentro da Zoe. Sim. Eu acredito que as experiências que eu tive internacionais, né? Então eu já morei aqui nos Estados Unidos, já morei na Europa também. E as coisas acontecem através das relações que a gente tem com as pessoas. Então, estudando psicologia, entendendo as diferentes culturas, né, da América, da Europa, eu pude levar para o Brasil esse conhecimento e entender que quando você tem uma metodologia, indiferente do país que você está, você entende sobre as pessoas, faz uma boa seleção, uma boa entrevista e consegue se adaptar ali. Mas isso, estar em outros países, me relacionando com outras pessoas, agregou muito para minha experiência enquanto profissional, assim, para ser uma jovem empreendedora, né? Então, acho que isso mudou totalmente a minha vida, assim, né? Porque eu aprendi desde muito nova a como me relacionar com as pessoas, como eu falei no começo do podcast, né? E você, que fez psicologia, pode dizer com referência o quanto é importante as ligações, né? A gente tratar de pessoas. Tudo envolve pessoas, né? Sim. Eu vou passar lá para algumas perguntas específicas, tá bom? Sim. Qual o maior erro que as empresas cometem no recrutamento e seleção? Olha, acho que são vários erros, mas talvez o maior deles é não fazer uma entrevista por competência. Ou seja, não avaliar a parte comportamental da pessoa, a parte cultural também, só focar no técnico. Então, só foca no técnico, só pergunta o que a pessoa sabe fazer, mas não busca identificar o que ela faz, como ela faz e por que ela faz. Por que ela escolheu essa profissão? Por que ela quer trabalhar na empresa? O que motiva ela? Então, olhar somente para a parte técnica acho que é um grande erro. E aí entra bem no que você falou no começo, né? A gente contrata pessoas por competência e demite... Contrata a pessoa pela técnica e demite pelo comportamento. É isso. Mais uma vez envolvendo pessoas, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui para te fazer. Olha, como criar uma cultura de aprendizado contínuo dentro das empresas? Eu acredito muito, Fê, na liderança pelo exemplo. Não tem como você querer que a sua equipe se desenvolva, que eles busquem cursos, conteúdos e tudo mais, se você não faz isso. Se você, além de fazer isso para você, também não proporciona isso para a sua equipe. Então, para você ter uma cultura de aprendizado contínuo, quando foi a última vez que você investiu em treinamento? Né? Quando foi a última vez que você proporcionou algo para sua equipe e também para você?
Então, é importante a gente criar uma cultura de aprendizado contínuo quando a gente tem uma abertura para aprender, para ensinar, para se relacionar com as pessoas, e a empresa também investe em educação. E eu acho que isso facilita que as pessoas possam se desenvolver. E as pessoas seguem pelo exemplo também, né? Se você que está ali, que comanda aquela estrutura, se você não quer aprender mais, se você não tem um estudo contínuo, um método contínuo de aprendizagem, acho que a sua equipe fala, por que eu vou fazer, não é verdade? Exatamente. Então vamos lá. Como a diversidade e inclusão podem fortalecer a cultura e os resultados de uma empresa? Eu acredito muito numa frase que fala assim, que a diversidade é você convidar as pessoas para a festa e a inclusão é chamá-las para dançar. Então, quando a gente tem diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, a gente fala sobre negócio, porque pessoas diversas, com diferentes histórias, com diferentes nacionalidades também, e, enfim, né, pessoas diferentes, elas contribuem para que as coisas possam ser de forma mais criativa, mais assertiva também, porque cada um tem uma visão de mundo, de negócio. E pesquisas apontam que em empresas mais diversas, elas aumentam a sua lucratividade. Então, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, a gente não está falando sobre carência, a gente está falando sobre potência e sobre negócios mais lucrativos. Que maravilha, né? Sim. Que lindo isso também. E eu acho que com a sua maturidade, com a sua experiência de vida, você consegue dizer e falar sobre isso com muita propriedade, viu? Parabéns. E aí eu queria que você desse uma visão de futuro. O que você acha do futuro dentro dessa área de recrutamento e seleção, que envolve pessoas, que envolve a psicologia? Qual que é a sua visão de futuro perfeito? Eu acredito que o futuro que a gente quer amanhã começa hoje, né? E estamos aqui na Times Square, um lugar lindo, maravilhoso, que sem as pessoas só seria mais uma quadra, né? Mais um espaço. Então eu acho que o futuro a gente começa a construir hoje, através das pessoas que a gente se relaciona, das conexões que a gente faz. Eu acredito num mundo mais diverso, mais potente, a qual a gente possa ver diferentes pessoas brilhando, construindo seus caminhos, dando oportunidades também para que outras pessoas venham, né, se agreguem e que a gente possa potencializar. Então, através da tecnologia, a gente utiliza a tecnologia para acelerar os processos, mas que as conexões elas se permaneçam, né, e elas realmente potencializem aí os negócios. É isso que eu acredito. Que maravilha! E eu tenho uma dúvida agora, uma dúvida pessoal para você. Você também é a rainha do network, como a sua mãe? Olha, Fê, eu acho que eu não sou a rainha do network, porque esse lugar é muito da minha mãe, assim. Mas eu entendo a importância do network. Sem o network, a gente não estaria aqui, não estaria fazendo esse movimento. Sem você se relacionar com outras pessoas, é mais difícil de você acessar lugares, ter conexões, ter histórias também. Então, acho que é muito importante a gente ter a nossa individualidade, saber aquilo que é o nosso ponto forte e potencializar isso. Assim como minha mãe descobriu que o network é o ponto forte dela, acho que o meu ponto forte é a estratégia, é a relação com as pessoas, são relações assim mais profundas também, acho que por conta da psicologia. Então, eu acredito no poder do network, faço muito network e acho que é muito importante a gente potencializar os negócios através disso, mas nunca esquecer da nossa essência, de quem a gente é. Olhar para o legado dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos amigos, mas saber e pensar qual o legado que a gente quer construir, qual o legado, né, que as pessoas, que você quer construir. Eu acredito muito nisso. Ai, que resposta linda! Você é maravilhosa, viu?
E aí, engajando nisso, né, dando continuidade nessa sua visão, o que que você deixa para as outras pessoas? Para quem está assistindo a gente, para quem pretende um dia trabalhar com o que você trabalha, qual conselho que você deixa para eles? Primeiro passo, educação. Porque eu acho que o estudo, ele abre portas, ele abre a sua mente. Então, o primeiro passo é estude, vá atrás, dê o seu melhor sempre, faça o que você tem ali de melhor, né, com aquilo que você tem, que as coisas elas vão vir, elas vão acontecer, e esteja atento e esperto às relações e às pessoas, porque são as pessoas e as relações que vão fazer você se potencializar. Sozinho a gente até pode ir mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E é um prazer estar aqui com você, junto com você. Eu tenho certeza que você vai muito mais longe de onde você está. Quero te agradecer por topar passar esse frio comigo aqui. Você é muito maravilhosa. Eu gosto muito do seu jeito de trabalhar. Gosto de você pessoalmente também. E mais uma vez é um prazer você estar participando aqui do nosso podcast. Muito obrigada, Fê! Uhul!